Abinadab era onde a arca de Deus estava. É sabido de todos nós que a arca de Deus, ela ficava sempre no templo de Jerusalém. Mas na época de Eli e dos seus filhos, a arca foi tomada e foi levada pelos filisteus. Israel viveu um momento difícil onde a presença de Deus já não estava mais na cidade. Saul não se preocupou quando assumiu o trono de buscar a arca da aliança. E Davi, quando assumiu o trono de Jerusalém, foi uma das primeiras coisas que ele perguntou para o povo, sacerdote, pela arca da aliança. E aí o povo disse que foi levado de Jerusalém. Ele disse: quanto tempo faz? E a resposta foi uma resposta triste. Já faz mais de 20 anos que a presença de Deus foi levada de Jerusalém. Usando o termo de que a presença foi levada de Jerusalém, tem muitos crentes que a presença de Deus também foi levada e ele nem se preocupa. É como Saul. Pode buscar, mas ele acha que não deve. Os sacerdotes por si não poderiam fazer nada. Até que tem alguém que tem iniciativa para buscar a presença de Deus para Jerusalém. Agora, o povo, os filisteus que levaram a arca, eles não tinham preocupação porque a arca ela não poderia carregar de qualquer forma. A arca da aliança tinha todo um protocolo para ser carregado. Deus havia dado para Moisés e os sacerdotes já tinham aquele padrão de carregar a arca. Era nas costas dos sacerdotes, tanto é que cantando o hino, apareceu ali a arca, né? Aí o pastor Afranda falou assim: até hoje a arca existe. Eu falei: é para existir para sempre. A madeira que foi construída a arca foi a madeira de acácia. A acácia ela não acaba. Foi coberta de ouro, por dentro e por fora. E ali tinha a tampa, e a tampa tinha 2 querubins, que representava a presença de Deus. E dentro da arca estava a concha do deserto, o maná do deserto e também a vara de Arão que floresceu. Alguns símbolos que estavam ali dentro daquela arca foram lembranças do passado que jamais aquele povo poderiam esquecer. E Deus disse para Moisés que aquela arca era o símbolo da presença do próprio Deus. Aonde a arca de Deus chegava, a presença de Deus também chegava. Se a presença de Deus, se a arca saísse, a presença de Deus também saía. Agora vocês imaginem o que é o povo viver mais de 20 anos sem a presença de Deus. E o mais interessante é que aquilo que para o povo de Deus é bênção, para os inimigos do povo de Deus é maldição. Observa que os filisteus, quando chegaram com a arca, eles colocaram dentro do templo de Dagom. Uma provocação tremenda. E eles disseram: nós agora vamos ver quem é maior, se é o Deus de Israel ou se é Dagom. Historiadores contam que, à madrugada, a arca estava aos pés de Dagom, e Dagom caiu do seu pedestal e se quebrou todinho, e os filisteus ficaram entristecidos com aquela situação. Vocês imaginem uma igreja fechada como essa, e lá dentro apenas 2 figuras, a arca da aliança e a estátua de Dagom. A estátua de Dagom caiu, quebrou, e eles ficaram estarrecidos sem saber o que aconteceu. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é Deus no céu, é Deus na terra, é Deus no mar, é Deus em todo o universo. Ele é Deus. Quero fazer um resumo rápido para tentar trazer o entendimento para nós desta mensagem sobre Obed-Edom. Obed-Edom, o texto diz que ele era um homem jeíta.
que significa dizer que ele era de uma cidade por nome de... Rapaz, eu escrevi tanta coisa e acabei deixando em casa. Um geteu. E ele era da cidade de... Alguns estudiosos dizem que ele era da cidade dos filisteus, a cidade por nome de Gata. Outros já dizem que ele era da cidade de Judá, uma cidade de levita. Não se sabe o certo, se ele era um filisteu ou se ele era um israelita. Independentemente se ele era israelita ou se ele era um filisteu, o importante é que a Arca da Aliança ficou na casa dele por 3 meses. Você sabe que 3 meses é um período de tempo muito curto. O que a gente consegue colher num período de 3 meses? Quero ver. O que mais? Alface. Também consegue colher em 3 meses? Vinho consegue em 3 meses? Tem um milho aí que diz que é 3 meses, mas só que leva mais, né? Tem um feijãozinho aí 60 também, que dentro de 3 meses você consegue colher. Mas o mais interessante que eu achei é que a arca, quando estava lá nos filisteus, os filisteus começaram a adoecer. Olha, quanto é filisteu. Agora vocês imaginam que situação difícil. E quando eles viram aquela situação tão difícil que eles estavam vivendo, eles devolvem a arca para Abinadab. E a arca fica na casa de Abinadab mais de 20 anos. E se você ler a história de Abinadab, a história da arca na casa de Abinadab, a vida dele não mudou. Você já imaginou o que é ficar com a arca na sua casa, 20 anos, e a vida continuar do mesmo jeito, não prospera, não tem sucesso, nada muda, tudo fica igual. Agora o texto diz que quando Davi decide buscar a arca, os filisteus já tinham aquele costume de carregar a arca de carro de boi, carro novo. Davi fez do mesmo jeito. Pega os filhos de Abinadab, Uzá, qual é o nome do outro irmãozinho? Aiô, Uzá e Aiô, nomes meio difíceis de falar. Vamos tentar falar esses nomes. Eles foram os responsáveis para guiar o carro de boi para levar a arca para Jerusalém. O que Davi estava criando naquele momento? Uma inovação na adoração. É o que muita gente hoje tem feito, inovação na casa do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que a renovação no meio do povo de Deus dá certo. O crente às vezes está vivendo meio enferrujado, meio sem graça, sem sentir o poder de Deus. E quando o Espírito Santo desce na vida do crente, que ele é renovado, ele sai da igreja satisfeito, alegre, com visão, com direção, cheio de graça, de poder, de visão. É ou não é? Mas quando a gente vai ficando e não se preocupa em se renovar, a gente perde a visão, perde a direção, perde a graça, o apetite de cultuar. Tanto é que tem muita gente que quando o ano começa, a igreja começa lotada, a doutrina é cheia e os crentes estão ali cheios da unção. Mas no decorrer do ano, muita gente vai perdendo esse apetite pelas coisas de Deus, vai perdendo o apetite e o cansaço vai tomando de conta do crente. Só o renovo do céu que pode fazer o crente continuar caminhando, olhando para Jesus e dizendo: Ele é o autor e o consumador da minha fé. Você ainda está olhando para Jesus? Tem força para caminhar até o restante do ano? Esperamos que Jesus volte antes, né, irmãos? Esperamos que Jesus volte antes. Se ele voltar antes, vai ser melhor para muitos de nós. Agora o texto nos diz que eles colocam a arca sobre o carro novo e começa o cortejo. Davi levou 30.000 homens. Eu falei quantos mil? Era gente que só, né? O povo foi preparado, levando tamborim, levando flauta, levando gaita, tambor. E todos eles acompanhando o cortejo, cantando, adorando
e tocando, e os bois caminhando e levando a arca. Mas Deus do céu, quando viu aquela atitude, disse: eu não gostei. De repente o boi tropeça, a arca vai cair. Uzá, por sua vez, tenta agarrar com a arca para não deixá-la cair, e Deus já estava irado, não era a função dele, ele não era permitível tocar. Quando ele toca, Deus fulmina, Deus mata, em cima da arca. E o texto diz que Davi ficou muito triste, porque Uzá foi ferido de morte. E o texto diz que grandes cortes, grandes gravuras havia no corpo de Uzá. Agora vocês imaginem aquela multidão de gente. E agora, Davi, o que fazer, Davi? Calma. Vamos respirar fundo. Vamos entender o que nós vamos fazer. E aonde eles estavam? Frente da casa de Obed-edom. Isso não foi mero do acaso. Deus precisava mudar a história de Obed-edom. E a Bíblia diz que ele era de uma família muito rica. Isso? Leitores da Bíblia? Era de uma família muito pobre. Era rica não, pobre. Pobre de maré. Agora você imagina, Davi bate na porta de Obed-edom. Rapaz, tivemos um problema. Estávamos transportando a arca, ia levar para Jerusalém, só que deu um probleminha. Eu posso deixar a arca na sua casa? Ele disse: deixa eu ver o tamanho, que minha casa é pequena, não vai atrapalhar em nada. Agora, quando ele chega lá, está todo ferido, ele pergunta: por que esse homem está ferido? Foi um problema que deu. Mas como assim? Não, os bois tropeçaram, ele foi e tocou na arca, a arca ia cair, e aí aconteceu isso com ele. Eu te pergunto, você teria coragem de ficar com isso depois de casa? Tu teria coragem de deixar algo tão perigoso assim? Ó, os seus filhos, o texto diz que ele era pai de 8 filhos, e tinha alguns netos. Ah, rapaz, é melhor você levar essa arca, arruma outro lugar, não vai dar certo ficar aqui não, eu tenho menino, pode malinar nesse negócio, vai dar problema na minha casa. Foi. Agora, ele diz: não, pode deixar na minha casa. E o texto diz que ele teve prazer e amor em receber a arca de Deus na sua casa. Ele era um levita e ele adorava ao Senhor. Agora imagine ele dizer: Deus está na minha casa. Era culto de manhã, era culto meio-dia, era culto à noite, era vigília de madrugada, e chamava os filhos, e chamava a esposa, e chamava os netos, e diz: vamos cantar. E muitos dizem: por que, pai? Todo dia culto, por que todo dia cantar? Ele diz: a presença de Deus está aqui. Isso vai servir para crente que não faz mais culto, para crente que não lê mais a palavra, para crente que não tem mais a presença de Deus. Se não tem mais a presença de Deus na tua casa, começa a clamar, começa a adorar, que a presença de Deus vai voltar para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para o meio dos seus. Chama os filhos, chama os netos, faça como Obed-edom e vai adorar o Senhor. Agora o interessante é que o texto diz que Deus começa então a mudar o quadro da vida de Obed-edom. A abençoar em todas as áreas da sua vida. Muda o quadro por completo, e as pessoas, quem sabe, ficaram curiosos: vamos lá ver se ele está vivo? E quando chegou lá, o gado gordo, o pasto verde, a mulher e os meninos, quem sabe, estavam enfermos, olha, eles são, olha produzindo, olha a produção, quem sabe ninguém via ele alimentando bem, olha ele alimentando bem. E aí eles foram até Davi: Obed-edom lá, ó,
está nadando na bênção, abençoado até o tutano. Esse negócio de deixar essa arca lá, acho que não vai dar certo não, tem que trazer ela para cá. Ele está desfrutando das bênçãos de Deus junto com a sua família. Está rico o homem. Aí Davi, quem sabe, fica um pouco ciumado. Diz, não, então vamos buscar. Buscar a arca, porque a minha casa precisa da bênção, Israel precisa da bênção e da presença de Deus. Agora eu te pergunto, se ele está abençoado, ele tinha que continuar lá, sim ou não? De repente, um dia bem cedo, olha Davi na porta de Obed-edom. Bate na porta. Obed-edom diz, bom dia, busca a arca. Pois não. A arca vai, mas eu vou com a arca. Mas você não está abençoado? Estou. Seus filhos estão abençoados? Está também. Mas aonde a arca está, eu também estarei. O crente adorador, ele não fica sem a presença. Agora ele prepara um cortejo diferente. Quem sabe ele faz um exame na Bíblia, e busca lá as páginas onde estava escrito no livro do Êxodo, do Levítico, e entende como a arca deveria ser carregada. Agora ele chama os sacerdotes, chama os levitas, todos agora estão prontos para buscar a arca. E a arca agora está no ombro dos sacerdotes, e eles davam 6 passos. Vocês imaginam o que é isso? Deixa eu ver se dá para dar 6 passos. 2 de um lado, 2 do outro, 2 na frente, 2 atrás. A arca, ela tinha 2 varas de madeira coberta de ouro. Eles colocavam nas suas costas e a arca ia no meio. Agora imagina 6 passos. 1, 2, 4. Para que, Davi? Nós vamos fazer sacrifício e oferecer a Deus. Mata cordeiro, mata boi, faz um sacrifício, adora o Senhor e mais 6 passos. Vocês imaginam quanto tempo esse povo levaram para chegar em Jerusalém? Toda hora parando para adorar e fazer sacrifício? Davi, nós não estamos preocupados, Deus está conosco, nós estamos levando a presença para Jerusalém. Quem tem presença não tem pressa de ir embora. Era para dar glória. Quem tem a presença não tem pressa para ir embora. E ele está lá, 6 passos, cantam, adoram, sacrificam, até entram em Jerusalém. Agora eu quero dizer para os irmãos que eles não chegaram lá como nós estamos aqui hoje, não. Essa adoração assim é xoxa. Eles entraram fazendo barulho na cidade. O texto diz que quando eles entram na porta da cidade, Mical já estava impaciente, e ela abre a janela e ela começa a olhar. Davi estava com efode sacerdotal, e ele entrou balhando na cidade, com as suas mãos levantadas, adorando a Deus, engrandecendo o Deus dos céus, porque estava levando a arca da aliança, dançando no meio dos seus servos e das suas servas. E ela, quando vê essa atitude, o texto diz que ela despreza. Você já imaginou o que é uma esposa desprezar o esposo por causa da adoração? Hoje tem de mulher que despreza o marido por causa que ele é crente e adora. Quantos esposos ignoram a esposa porque a esposa é crente, que adora o Senhor, e ele não é e não adora? Mas nessa noite nós vamos fazer uma oração. Se tem aqui mulher que tem marido descrente, ou homem que tem mulher descrente, nós vamos orar. Deus vai jogar por terra todo impedimento, e ele vai entrar no templo também adorando a Deus e amando a esposa, e o esposo amando a esposa, ou vice-versa. Aí o mais interessante é que eles entram dentro de Jerusalém, adoram o Senhor, glorifica o Senhor, faz mais sacrifício, deixa a arca dentro do templo. Agora Davi decide assim: agora eu vou abençoar vocês. Uma multidão de gente, aí faz aquela fila, pega para o povo bolo, um pedaço grande de carne,
Matou boi que não foi brincadeira. Cabrito morreu que também não foi brincadeira. Então o que fazer? Nós vamos agora abençoar o povo. Pedir a carne. Imagina num tempo difícil desse, né? Carne sempre foi cara. Cada um chegar em casa levando bolo de pão e carne para poder fazer churrasco. Aí o povo volta para casa alegre, abençoado, e Davi entra na sua casa e Mical agora vai começar a pagar sapo. Ah, muito bonito para a tua cara, Davi. Isso aí é que é ser rei, hein? Entrar na cidade, todo saliente, na frente dos seus servos, das suas servas. Que coisa feia, hein, Davi? Aí Davi olha para ela, mas ninguém teve coragem. Teu pai não teve coragem de buscar a arca. Eu fui. Governou muito tempo sem a presença de Deus chegou. E por causa da crítica ao rei, ela ficou estéril e não deu luz até o último dia da sua vida. Não vale a pena criticar o homem de Deus, não vale a pena criticar adorador. Tem muita gente que critica adorador, mas não precisa fazer barulho, Deus não é surdo. Não dá para sentar perto desse irmão porque ele dá um glória muito alto. Não dá para sentar perto dessa irmã não, que quando ela começa a rodar, a gente tem até que se defender de alguns tapas. E sempre quem não adora, leva mesmo. Então prefere ser um adorador? Começa a adorar, não importa o que as outras pessoas vão dizer. E aqueles que criticarem você, pode ter certeza que Deus tem uma forma de tratar com cada um. Para encerrar a minha fala, eu quero dizer que a arca na casa de Abinadab, qual foi o resultado que deu? Agora a minha pergunta é: você tem a arca de Deus na sua vida? Qual é o benefício que a arca de Deus tem feito na tua casa, na tua vida, no meio da tua família, no meio da tua parentela? Alguém já percebeu que você tem a arca de Deus na sua vida? As pessoas olham e nem sequer notam. Porque tem gente que ele é tão grosso, tão sem graça, que diz que tem a presença, que tem a arca, mas ninguém nem sabe que ele serve a Deus. Trabalha num lugar há 20 anos, ninguém sabe que ele é crente. O dia que descobrir, mas você converteu quando? Desde que eu entrei aqui já era. Aí a pessoa fala assim: nossa, eu não sabia todo esse tempo. Passei por uns perrengues aqui, eu precisava até de um crente para orar por mim, não sabia que tu era crente, irmão. O crente precisa ter a presença. E o crente que tem presença não precisa você falar, os outros percebem. As pessoas perceberam quando a arca estava na casa de Obed-edom, mas não perceberam enquanto estava 20 anos na casa de Abinadab. Abinadab, 20 anos com a arca de Deus na sua casa e ninguém sequer percebeu. Mas quando foi procurar, onde é que está? Eu ouvi dizer que como é o nome dos homens? Os filisteus levaram lá para casa de Abinadab, está na casa de Abinadab. Quando chega lá para pegar, quem sabe ele diz assim: graças a Deus que está levando esse negócio embora. Porque tem gente que não valoriza a presença. A diferença está na adoração, naquele que valoriza a presença. Abinadab não valorizou a presença de Deus por 20 anos, mas 3 meses. Obed-edom soube aproveitar, valorizar e adorar, e através da sua adoração, Deus abençoou a sua casa. E é como a nossa irmã cantou: Deus abençoou a casa, Deus abençoou os filhos, Deus abençoou a lavoura, Deus abençoou o gado. Tudo que ele tinha foi abençoado por Deus. E eu quero encerrar minha fala dizendo a você, irmão, e a você, irmã, que está terminando o ano, mas parece que ainda está assim meio esmurecido, umas lutas que tem enfrentado, as orações que você ora parece que não foi ouvida. Eu quero dizer,
Deus não deixa a oração de crente sem resposta. Você pode ter certeza, o ano ainda não terminou, Deus tem resposta para você. Deus não precisa de tempo para abençoar o crente, Deus precisa de espaço, um coração de verdadeiro adorador. Se você é adorador, não precisa de 10 anos, de 20 anos para a presença de Deus chegar para a tua vida mudar. Ele precisou apenas de 3 meses. Se Deus em 3 meses mudou a vida dele, Ele é capaz de mudar a minha e a tua história também até o final do ano. Quantos crê nesta palavra e recebe de Deus esta palavra? Sai daqui confiando e crendo que Deus pode mudar esta situação até ainda o final do ano. Fica de pé em nome de Jesus. Deixa eu orar com você e por você. Mas eu não quero que você faça uma oração só de pensamento. Eu quero que você ore falando com Deus. Abre a tua boca.